Bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Tu és o Deus de glória. Pai querido, Pai amado. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Dá-nos para a tua força. Bendito seja o nome de Jesus. Nós precisamos mais. Glória a Deus. Meus irmãos, tomem seus lugares. E no livro de Lucas, no capítulo de número 15, e o verso de número 11 a seguir, a parábola do filho pródigo. Eu quero falar sobre duas palavras, e eu quero que você grave no seu coração: filho ou escravo. Vamos todos nós dizer: filho ou escravo. Eu não ouvi. Filhos ou escravo. A história do filho pródigo é conhecida mundialmente, e através dos séculos os pregadores de todas as épocas sempre enfatizaram essa palavra, retratando as pessoas que um dia experimentaram a graça de Deus e que por algum vacilo vieram a abandonar a casa do Pai. Jesus contou a história de um jovem que deixou a casa do Pai, deixou a sua posição de filho para esbanjar a sua riqueza na vaidade da vida, pensando que a condição lá fora seria melhor do que a condição dentro da sua casa. Ele deixa, portanto, a condição de filho para ser um escravo, empobrecido em terras estrangeiras. Meus amados irmãos e amigos que nos dão a honra de estar aqui presente nesta reunião, temos no sucinto texto duas grandes escolhas que Deus coloca diante de nós, diante de você. Duas grandes escolhas que o homem precisa fazer. E essa escolha, ela tem que ser decidida hoje, ou o momento em que você abriu seu coração para Jesus. Você pode aceitar a vida que Cristo oferece, ou você pode aceitar as ofertas que o adversário oferece. Jesus tem vida, Jesus tem pão, Jesus tem casa, Jesus tem graça, Jesus tem paz, Jesus tem amor, Jesus tem eternidade, Jesus tem fidelidade, Jesus tem eternidade, Jesus tem salvação, Jesus tem dons espirituais, Jesus tem maravilhas, Jesus tem todas as coisas que a sua alma precisa para você sentir a verdadeira e gloriosa paz. Mas o adversário não tem nada para te oferecer. O adversário, o que ele tem? Tristeza. O que ele tem? Treva. O que ele tem? Derrotas. O que ele tem? Uma vida efêmera, uma vida sem sentido. O que o inimigo tem para oferecer? Não tem nada. E essa história, ela retrata a situação de um filho que estava na casa do pai e tinha toda a liberdade, mas que pelo engano do pecado, pelo engano das coisas desta vida, ele decidiu-se sair da casa do pai e aventurar-se em um mundo perdido.
Qual a situação que você se encontra nessa noite? Nós estamos numa congregação humilde, bancos humildes, pessoas humildes, mas a verdade é que nós temos pessoas aqui, e essas pessoas que estão aqui, eu faço essa seguinte pergunta: qual a situação em que você se encontra? A situação de filho ou a situação de escravo? O filho que está na casa do pai, ele tem toda a regalia, ele tem autoridade. Qual é o filho que não chega em casa e não abre a geladeira, pega uma maçã, um iogurte, pega um refrigerante sem pedir consulta ao pai ou à mãe? Porque o filho tem liberdade em casa. Você chega em casa, você entra, você brinca, você almoça, você se diverte, porque você tem liberdade ali. E na casa de um escravo, primeiro, escravo não tem casa. Existe uma diferença entre ser filho de Deus e ser escravo do inimigo. E como o inimigo pode escravizar o homem? Através de várias coisas que estão aí no dia a dia da vida. Mas, amados irmãos, eu quero trazer aqui pelo menos 6 vantagens que o filho tem junto ao pai. Porque a história do filho pródigo mostra que, saindo da presença de Deus, o homem não tem nada a ganhar. Abandonando a presença de Deus, o homem não tem nada a conquistar. Eu quero trazer aqui, portanto, qual é a vantagem de estar na casa do pai como filho e a desvantagem de ser um escravo. Primeiro, no capítulo de número 15, versículo de número 22, a palavra de Deus diz que o pai tem a melhor roupa para vestir no filho. Esta é a primeira vantagem de se tornar nesta noite uma filha de Deus, um filho de Deus. O pai tinha roupa para vestir no filho. O texto diz: o pai, porém, disse ao seu servo: trazei depressa a melhor roupa. Esse texto diz, meus amados irmãos e amigos, que Cristo Jesus está disposto a nos vestir com veste de salvação. O homem afastou-se de Deus, no Éden o homem pecou, no Éden o homem perdeu a comunhão, no Éden o homem perdeu a sua roupagem espiritual, no Éden o homem se distanciou do seu Criador. Mas na casa do Pai, diz a Bíblia, que ele tem roupas novas para vestir. Em Apocalipse, no capítulo 7, versículo de número 13, a palavra diz: e um dos anciãos me falou dizendo: esses que estão vestidos de vestes brancas, quem são? E de onde vieram? Esses são os que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Jesus Cristo tem veste para te vestir. Jesus Cristo tem o manto do seu precioso sangue para te cobrir. Jesus Cristo tem a resposta que a sua alma precisa. Você só precisa nessa noite tomar uma decisão na sua vida, de mudar de ideia, de caminho. Veja qual é a vantagem que a sua vida está lhe oferecendo. Em que condição você está vivendo? Numa condição de filho ou numa condição de escravo? O escravo não tem vida própria, o escravo não tem sandália nos pés, o escravo não tem vestes para vestir, o escravo não tem paz, não tem domínio, ele é uma propriedade de alguém. Mas o filho é diferente, e nós vimos aqui que através da fé em Jesus Cristo, nós podemos ser revestidos com seu precioso sangue. Cristo cobre
nossos pecados com suas vestes salpicadas de sangue. Meus queridos irmãos, no versículo de Apocalipse 14, versículo 14 do capítulo 7, a palavra de Deus diz da seguinte maneira: e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha, meus amados irmãos, o pecado é uma nódoa que destrói, que arrasa casamento, que destrói relacionamento. O pecado destrói a mentalidade das pessoas, o comportamento das pessoas, os hábitos e costumes das pessoas. Quando o pecado entra no coração do homem, a vida desse homem passa a ser a vida de um escravo e não a vida de um filho. A Bíblia diz que o escravo se vestia de vestes remendadas daquela época. Olha, todo escravo na época de Jesus Cristo tinha por obrigação, quando entrava um visitante, ele tinha que tirar as sandálias do visitante e colocar os pés numa gamela com água e lavar. Ele tinha por obrigação lavar com óleo os pés daquele cidadão, porque ele era um escravo. O escravo não tinha o direito de calçar uma sandália. Somente os filhos tinham o direito de calçar uma sandália naquela época. Por isso, amados, as vestes que o adversário dispõe são de vergonha. As vestes que o inimigo dá são vestes de humilhação, porque Satanás não tem nada para oferecer, ele não tem casa, ele é um verdadeiro inimigo de Deus e inimigo dos homens. E eu quero dizer uma coisa para vocês: vamos dar um glória a Deus, porque o inimigo já é um perdedor, porque Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Essa fraqueza que está levando você a uma vida de pecado, essas correntes malignas vão cair por terra, porque Jesus diz na sua palavra que aquele que crê nele tem a vida eterna, e se ele libertar, verdadeiramente o homem será livre. Você é filho ou você é escravo? Glória a Jesus. Provérbios 23 e 21 está escrito: porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. O escravo, na verdade, é um tipo de pessoa que o inimigo leva a vestir de trapos, porque não tem vestes para vestir. Eu estou falando no sentido espiritual da palavra, mas o filho tem roupas, conforme nós vimos na parábola aqui. O pai disse, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Olha, amigo, amiga que está aqui nessa noite, Deus tem o melhor para a sua vida. Glória a Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. Ele quer te colocar em um estado de paz, em um estado de harmonia, em um estado de liberdade. Aleluia! O conselho do Salvador é: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Nós vimos em Provérbio que o escravo, ele se veste de trapos, porque ele cai em uma vida sem graça, sem nexo, sem objetivo, e se torna um escravo do inimigo. Mas aqueles que pretendem seguir a Jesus, confiar em Jesus, acreditar em Jesus, aceitar o Evangelho, a Bíblia diz que Jesus Cristo tem uma loja diferente de todas as lojas do universo. Ele diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Deus tem ouro para os seus filhos, riquezas para os seus filhos, emprego para os seus filhos, portas abertas para os seus filhos. Deus não quer que você sofra a falta de pão para os seus filhos se alimentarem. Deus quer que você tenha o café da manhã, Deus quer que você tenha o almoço, Deus quer que você tenha o jantar, Deus quer que você tenha paz.
e o único meio é: compre de mim. É o conselho do Senhor Jesus Cristo. Ele diz em Apocalipse 23 e 21. Mas na parábola que nós estamos analisando, o pai tem a melhor refeição para seus filhos. O escravo não tem o que comer. O inimigo não tem refeição para a humanidade. O inimigo está desgraçando a vida da humanidade. Os lares estão se acabando. A pedofilia, o adultério, a prostituição, os vícios degradantes, as novelas que são apresentadas na televisão, as nossas crianças já nascem sabendo o que é o namoro, o que é o sexo livre. Nós estamos vivendo em um mundo livre, hipócrita, medíocre, pecador, e a nossa sociedade está apodrecendo. Você é filho ou você é escravo? Qual é a decisão que você vai tomar nessa noite, nessa humilde congregação? Você sairá por essas portas na condição de filho ou na condição de escravo? O que você está vivendo? O pai tem a melhor refeição para seus filhos. No capítulo 15, o verso 23 está escrito: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. O pai daquele filho tinha um animal, criando um animal para matar. Um animal que estava sendo criado, cevado, para um dia especial da família. E quando aquele rapaz saiu pelo mundo de pecado, que ele retorna à casa do pai, na casa do pai ele encontrou vestes para vestir, na casa do pai ele encontrou alimento para comer. A nossa juventude está morrendo de inanição, está morrendo de fome espiritual, estão indo para os vícios, estão indo para as madrugadas nas baladas da vida, procurando por refúgio, mas nada encontra. Tudo que um clube tem para te oferecer é um dia de ressaca, de constrangimento, de culpa e nada mais. E isso reflete na vida de um escravo. E você vai sair por essas portas como filho ou como escravo? O filho se alimenta de Cristo, porque a Bíblia diz que Cristo é o pão da vida. No livro de João, no capítulo de número 6, versículo de número 35, disse-lhe Jesus: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. O homem não vive sem comer, e o homem não vive sem beber. O homem precisa de água e o homem precisa de alimento. O inimigo não tem alimento para dar, o inimigo não tem água para oferecer para ninguém. A única coisa que o inimigo tem são cisternas rotas, secas, sem nada a oferecer. Bendito seja o nome de Jesus. Você vai sair por essas portas como filho ou como escravo? Jesus disse na sua palavra: eu sou o pão da vida. Olha aqui, pessoal, escute aqui. Quando Deus criou o homem no jardim do Éden, o casal Adão e Eva, eles eram pessoas diferentes, não tinham pecado, mas eles precisavam de se alimentar. Por isso Deus criou vários tipos de alimento para o corpo físico de Adão e de Eva. Eles comiam das árvores que tinham, dos alimentos que as árvores produziam. Mas Adão e Eva, naquela época, também se dispunham de um alimento que não tinha nas árvores do jardim. Aquele alimento era Cristo, o pão da vida. Enquanto Adão e Eva mantinha-se em comunhão com Jesus, eles tinham um alimento sólido, viçosos.
Mas quando pecaram, se afastaram do pão da vida e terminaram morrendo de fome espiritual. E Jesus disse aqui: eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. O filho se alimenta da palavra de Deus. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que vocês estão aqui nessa noite, amigos? Sabe por que vocês estão aqui nessa noite? Sabe por quê? Porque vocês são filhos de Deus. E talvez por algum vacilo vocês terminaram perdendo a essência dessa graça. Mas nesse momento esse Cristo, através do Espírito Santo, está falando ao seu coração que tem alimento disponível em abundância para as vossas almas. Você precisa sentir a paz celestial que reina no coração do crente fiel. A Bíblia diz que o escravo se alimenta de restos das sobras. Naquela época, os pais, as famílias se reuniam na mesa, comiam, alimentavam-se, e depois sobrava aquelas comidas que sobravam. Aquilo ali era jogado para animais, ou também era separado para os escravos comerem. Você é filho ou escravo? Deus não quer que você come sobras. Deus quer que você participe da mesa. Deus quer que você participe da refeição especial. Que refeição é esta? Jesus Cristo, o pão da vida. Você precisa abrir o seu coração, ser valente para reconhecer os seus pecados e tornar-se um seguidor de Jesus Cristo, desfrutando da verdadeira paz. Satanás só tem a oferecer drogas para as pessoas, bebidas para as pessoas, prostituição, mundanismo, são bolotas, são alfarrobas e nada mais. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Aquele rapaz saiu com dinheiro no bolso, à vontade, e você sabe que enquanto você tem dinheiro no bolso, você tem amigo. Se você tem dinheiro no bolso, você tem amiga, mas quando o dinheiro acaba-se os amigos. Jesus Cristo não age assim. Jesus Cristo não está interessado no seu dinheiro, nem na sua casa, nem no seu carro. Jesus Cristo está interessado em sua alma, porque ela corre perigo. E a Bíblia diz que o inimigo não tem nada para oferecer. E quando aquele rapaz caiu na onda dos amigos, cerveja para um, olha, hoje eu vou pagar a mesa aqui. E ele pagava bebida para todo mundo. Hoje é por minha conta, fecha o baile, é por minha conta. Mas de repente, aquele rapaz viu que não tinha mais moeda no bolso. Aí os amigos foram embora, ele não tinha emprego, deram-lhe uma oportunidade de apacentar porcos, e ele era um judeu, e judeu não lida com porcos. Isso fala que o diabo, ele humilha as pessoas, ele torna as pessoas escravos, ele quer pisotear as pessoas, ele quer humilhar as pessoas ao extremo. E por isso Deus fala com você nessa noite: você é filho ou você é escravo? Ali ele desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, ninguém lhe dava nada. Saiba você que você só tem algum valor perante os seus amigos enquanto você tiver alguma coisa para oferecer para eles. Mas quando você não tiver mais nada, eles vão desaparecer da sua vida. Ainda que a Bíblia diz que o pai tinha o filho em total liberdade. E como eu disse no início, todo filho tem liberdade na casa do pai. E a palavra de Deus
Deus diz aqui, e isso por causa dos falsos irmãos que se intrometeram e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão. Na época de o apóstolo Paulo, alguns falsos crentes queriam colocar o apóstolo Paulo e a comunidade que estava sob a sua responsabilidade em um estado de escravidão. Mas Paulo já era liberto por Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Ele não poderia agora viver mais sobre o domínio da escravidão. Cristo nos torna livres, meus amados irmãos. Em João 8,36 está escrito: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Livre de quê? Porque eu vou onde eu quero, venho onde eu quero, faço o que eu quero, ninguém manda em mim, eu sou livre. Uma pessoa que se procede assim não é livre. Uma pessoa que não consegue se libertar de um cigarrinho que é desse tamanho, de um conhaque que é desse tamanho, ele não é livre. Livre é a pessoa que tem domínio próprio. Glória a Deus. Livre é a pessoa que diz: hoje eu não vou ao bailão porque eu preciso também de um encontro com Deus. E ele não vai, porque ele tem poder para decidir a não ir. Mas o escravo não tem força. Quando ele se percebe, ele está lá caído na valeta e as pessoas pisando por cima dele, porque ninguém dá importância para o escravo. Mas Jesus se importa com você. Jesus se importa com você. Aleluia. Quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, eu tinha 16 anos. E naquela época eu vivia num lixo, num monturo da cidade. Quando tinha fome, vasculhava o lixo, tirava bolachas, melancia, jaca, coisas empacotadas, ia para debaixo das árvores, lavava no rio e comia aquelas coisas para matar a fome, porque eu era um escravo. E o que o diabo tem para oferecer para o escravo? Lixo, nada mais. Porque o que o mundo oferece, uma noite de festas, uma noite de danças, de balançar o esqueleto, tudo isso só traz no outro dia o quê? Nada. Nada. O que você ganhou? Ah, eu me diverti à vontade. Conversa. Você está culpada, você está em estado de ressaca e você perdeu até o horário de trabalhar e só levou prejuízo e nada mais e ainda estragou com a sua saúde. E o corpo humano é o templo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus falando: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo nós temos liberdade para tomar nossas próprias decisões. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firme e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Você é filho ou você é escravo? Aleluia. Eu tenho 7 minutos para me terminar, para a gente orar. E nesses 7 minutos, são 7 minutos que Deus está dispondo para você fazer a grande decisão da sua vida. Aleluia. O escravo não tem o direito de exercer a sua própria vontade. O pródigo foi apacentar porcos. Ele era um judeu. Judeu não lida com porcos. Judeu abomina porcos. Mas o diabo faz o pecador comer o seu próprio vômito. O diabo faz as pessoas agirem de forma terríveis, justamente para destruí-las. E diz a Bíblia, então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para que seus campos aguardar os porcos. O plano do diabo é tirar nosso direito de escolha e exercer domínio sobre nós, levando ao álcool, levando às drogas, levando ao cigarro e tantos outros vícios degradantes. O meu pai morreu de câncer por causa do uso do tabaco. E quantos outros têm morrido por aí afora? E uma ocasião por causa da cachaça.